idade, eu acho que é um dos fatores, mas é uma coisa importante para a gente pensar, porque se a gente for entender enquanto sociedade, a gente está vivendo mais. E a gente está maternando, né, ou gestando a família mais tarde. A minha mãe, por exemplo, com a minha idade, já tinha 3 filhos, os 3 que ela teve. Eu fui ser mãe aos 31. Então, a gente já tem uma mudança nesse sentido de fatoridade. E aí, acho que pensando isso, a gente tem que considerar ainda mais a importância da gente pensar os hábitos de vida. Uhum. E aí que entra a gente pensar a equipe multidisciplinar e a gente olhar esse paciente de uma maneira integral. A gente está vivendo mais, está tendo outros projetos e talvez a questão de formar famílias e ter filhos vem mais tarde. Aí a gente ainda, mais um fator para a gente pensar a questão da qualidade disso, né? Porque é um fator. A gente, de repente, não vai ser mãe aos 18, aos 20, como a minha mãe foi. E na maioria dos casos, a gente vai repensar e fazer isso mais tarde. A gente tem que considerar os hábitos. Porque, além do fator idade, a gente tem tudo isso envolvido, né? Sim, e Hábitos opções. e estratégias. Exatamente. Sim. A pessoa vai empurrando isso como se as outras coisas ela precisasse que fosse feito agora e não, a maternidade eu posso empurrar. Então, esse poder que é importante analisar antes. Sim. Então, assim, é importante E aí a gente fazer fala a informação, exames, ter sim. essa informação, saber até que ponto você pode empurrar isso e ser estratégico. Estratégia. Estou preparando uma aula para a faculdade, perda gestacional recorrente, aborto recorrente, e tinha um trabalho muito interessante, vou saber os dados exatamente, mas ele estava fazendo uma comparação. Você quer ter um filho ou quer ter 2 filhos? Essa era uma pergunta. Você quer ter um filho? Tinha lá todo um cálculo matemático para entender. Comece a tentar, pelo menos, quando você tiver 33 anos. Não deixe para tentar depois dos 33. Se você aceitar fertilização in vitro, se você não aceitar fertilização in vitro, comece com 31. Olha que interessante. Nossa. Então, aquela pessoa que pretende engravidar, ter um filho, e falava, e se você quiser ter 2 filhos? Era 27 e 29. Olha só, eu quero ter 2 filhos. Isso para quase que garantir de fato que você tenha. Tá ouvindo, né, amor? Eu avisei. É maluco isso, porque é isso. O comportamento, e aí isso é graças ao anticoncepcional. Lá na década de 60, de 1960, surgiu a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional trouxe muito poder para a mulher. É isso, bacana, muito legal. Só que esse poder, o biológico, não acompanha isso. Esse fenômeno que você falou não é, obviamente não é aqui. Aqui a gente começa a ter comportamento muito parecido com o europeu. Década de 60 de novo, 60, 70, a gente ia. O europeu tinha 3 filhos por casal já, só que o brasileiro tinha 6. E aí isso foi mudando. Hoje nós temos menos do que 1 filho para cada 2 pessoas. Então, teoricamente, nós já cairíamos o número da população num curto espaço de tempo, mas tem as migrações, então isso polui um pouquinho. Mas o grande lance o comportamental, social, o biológico não acompanha. Então o que a gente vai fazer? Congelar o óvulo, estratégia. Ou mudar o plano e engravidar mais cedo. A melhor recomendação que eu tenho para dar quando exatamente uma pessoa vem e fala assim, eu quero congelar meus óvulos. Vambora, tá tudo certo. Mas você já pensou em engravidar mais cedo? Por que você está adiando? Realmente faz sentido para você? Você tem que adiar? Eu não tenho parceiro. Eu não quero uma produção independente. Beleza, perfeito, congela óvulo. Não, eu estou esperando, vou construir minha casa, tal. Então, às vezes, isso... E a gente pega essas pessoas que ficaram construindo a casa ou alguma coisa nesse sentido. Não, eu vou esperar a promoção, eu vou fazer um concurso. E elas chegam aqui com 38, com 39, com 42. Isso que pega, e pega mesmo. Então, entender que a fertilização in vitro, entender que a inseminação não é uma solução para todos os casos. Não é uma garantia. Então, essa quebra, eu acho que tem sido feito nos últimos tempos, graças a Deus, porque a sensação era antes, se não der certo eu vou lá e tenho meu filho, tudo certo, vou pagar e tá tudo certo. Não, você não está comprando um carro, você está comprando um serviço com uma possibilidade que se a sua idade for depois dos 40, talvez não seja tão boa assim. Esse é o ponto. Duro, né?